Aleluia, Jesus. Espírito Santo. Vem me visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Viver algo novo. Aleluia. Faz meu coração arder de novo. Aleluia. Aleluia. Parecer Vamos orar. sendo sobre mim um novo amor. Eu quero viver algo novo. Eita glória. Visitar hoje aqui. Enquanto os irmãos vão entrando, nós vamos glorificando ao Senhor, irmã Débora. Amém? Aleluia. Eu já estou sentindo a presença do Senhor neste lugar. Espírito vem. Espírito Santo. Aleluia, Deus. Seja a honra e a glória, meu Pai. Oh, Jesus, que presença linda, Pai. Obrigada, Espírito Santo, por estar presente, porque eu já sinto a Tua presença. Aleluia, Abençoa, Senhor. Pai, a todas as pessoas que entrarem nessa live, Pai. Que elas possam ser edificadas, que elas possam ser restauradas com o poder da oração. Santifica Teu nome, Senhor, na minha vida. Santifica Teu nome na vida da irmã Débora, Pai. Nós somos apenas um vaso, Pai. Vasos, Senhor, que estão sendo moldados pelo Senhor. Aleluia. Aleluia, Deus. Que nós venhamos, Senhor, diminuir e que o Senhor cresça nessa live. Porque Aleluia, nós queremos honrar o Teu nome. Nós queremos engrandecer o Teu nome, Senhor. Pai, nós passamos por lutas e por provações, mas é o Senhor que nos sustenta. É o Senhor que nos livra, Pai. Aleluia, Jesus. Santifica, Pai, todas as vidas que entraram aqui hoje. Em nome de Jesus, Pai, para esses minutos de adoração ao Senhor. Haverá, Senhor, livramentos para aqueles que estiverem aqui, Pai, ouvindo a Tua palavra. Pessoas serão curadas, Pai, pelo poder da oração. Não porque eu estou falando, mas eu creio que o Espírito Santo faz. E Ele está me movendo a dizer isso, que pessoas serão curadas. Curadas da alma, curadas em espírito, no coração e também no físico, Pai. Eu sinto a Tua presença, Pai, nessa live. E eu creio, Pai, que os nossos lábios exultarão o Teu nome. Falará apenas aquilo que o Senhor quer. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Que presença maravilhosa, irmã. Aleluia. Eita glória. Maravilhosa. Eu quero agradecer ao Senhor pela tua vida. É um privilégio muito rico. Eu estou assim emocionada porque eu estou sentindo a presença do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. E eu sei que o Senhor vai fazer um grande mover nessa noite. Aleluia. E eu creio nas mãos que estão aqui segurando as nossas. Também creio no poder da oração. Eu creio nos joelhos que se dobram. Por isso, eu gostaria de agradecer ao Senhor pela tua vida, porque eu sei que o Senhor nos uniu não apenas para sermos amigas, mas para sermos também, termos um propósito diante dele. Porque Deus une propósitos.
E eu tenho certeza que essa união não é só para bater um papo, para conhecermos algumas coisas parecidas entre nós, mas eu creio que Deus está iniciando um propósito em nossas vidas. E eu tenho certeza que eu vou aprender muito com a irmã, e eu também desejo, e espero, e pedi isso alguns minutos atrás, que eu seja também um diferencial na tua vida, mas não para minha glória, nem para minha honra, mas é para a glória do Senhor Jesus. Amém? Aleluia. Amém. E hoje nossa live é sobre oração. É uma forte, palavra, né? Bem pequena e bastante forte. Só que muitas pessoas, eu ouço muitas pessoas dizer, irmã Débora, mas eu oro. Mas eu tenho orado por isso. Mas a oração é muito mais. A oração não é apenas você abrir a tua boca e ficar pedindo ao Senhor. Deus, Ele conhece o teu coração e Ele conhece o meu coração. E Ele sabe qual é a nossa motivação de orarmos. Porque Ele nos fez. Ele conhece o nosso interior, os nossos pensamentos, os nossos corações, ainda que a palavra não chegou em nossos lábios, o Senhor já conhece o que iremos falar. Então não adianta a gente pedir e não ser de coração, não estar entregue àquilo que realmente estamos pedindo. O que falta hoje, que eu vejo muito, é que as pessoas oram, mas não têm convicção e a certeza que vão receber aquilo que estão pedindo. É verdade. E eu lembro de Elias. Elias, para mim, é um exemplo muito forte dentro da Bíblia. Eu não sei o que a irmã vai falar, mas a gente nem combinou nada, né, irmã? Mas eu lembro de Elias. Elias, ele orou para que não chovesse 3 anos e meio. E Elias tinha convicção que Deus o ouviria. E não choveu. Não é verdade? Verdade. Então, nós não podemos esquecer que Deus é Ele que nos sustenta. Mas precisamos também estar disposto a obedecê-lo. E vamos confirmar o que eu falei agora, abrindo a palavra do Senhor em Tiago 5. Tiago 5, versículo 16b, que diz o seguinte: a oração de um justo é poderosa e eficaz. Aleluias. Elias era um humano como nós. Olha para você ver. Ele era humano como nós, com nossas falhas, com tudo que a gente é. Porque às vezes a gente fala assim, mas quem sou eu? Olha que a Bíblia fala que Elias era como nós. E ele orou fervorosamente para que não chovesse. E não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Aleluias. Orou outra vez. E os céus enviaram a chuva. E a terra produziu seus frutos. Então, Elias, ele era obediente. Elias era como nós. Carne, pecadores. Nós erramos muito. Quem somos nós para dizer que nós não somos pecadores? Nós temos que, todo instante, Senhor, me perdoa. Às vezes nós erramos, às vezes nós pecamos até por pensamentos. E precisamos estar vigilantes para que nós não venhamos a cair no pecado de ficar pensando, como eu falei na live anterior, pensamento que gera sentimento, que gera comportamento. Aquilo que você alimenta a tua mente, o teu espírito vai para o teu coração. E do teu coração, a Bíblia fala que o coração é enganoso. E dele pode surgir muitas coisas. E se aquilo que nós pensamos vier para o nosso coração e não estiver alinhado com a palavra do Senhor, não estiver alinhado com os céus, com certeza vai gerar um comportamento pecaminoso que Deus não se agrada. Aleluia. Então nós precisamos realmente vigiar até o que pedimos para o Senhor, porque o Senhor nos ouve. Amém? Então eu quero nesse momento abençoar a tua vida, que você seja um canal de bênçãos nessa noite. Que você venha ser usada poderosamente pelo Espírito Santo. E que ele venha fazer morada
em nossos corações, nessa live, em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Em nome do Senhor Jesus. Boa noite a todos, a paz do Senhor. O pessoal que está chegando aí na live. Gente, é a primeira vez que eu estou nessa aqui, né? Fazendo a live. Para mim, tudo é novidade, né? Mas é tudo para a honra e glória do nosso Deus. Eu espero que essa live venha fazer diferença na vida dos irmãos que estão presentes. Aleluia. E o nome do Senhor venha a ser glorificado. Que o Senhor nos diminua para que o nome dele cresça, apareça, porque o Senhor ele não divide a glória dele com ninguém. Né? É verdade. Tudo é para a honra e glória dele. Nós somos apenas instrumentos na mão do Senhor e usados pela misericórdia dele. É verdade. E eu quero aqui agradecer ao meu pastor, que me deu permissão, autorização para participar com a irmã da live. Tudo que a gente tem que fazer também embaixo da obediência do anjo da igreja, né? E eu louvo a Deus pelo ministério que eu tenho. O Senhor levantou mulheres valentes também em oração, ciclo de oração também. São mulheres guerreiras que eu tenho aprendido muito. Então, assim, elas têm me inspirado bastante, principalmente a falar desse assunto, né? Tão importante nas nossas vidas, que é a oração. Como a oração pode fazer muita diferença. Se as pessoas bem pensassem, elas não se desesperariam, simplesmente confiariam na mão do Senhor. E o Senhor, alguns dias, colocou uma palavra em meu coração para falar sobre Ana. Que eu gostaria que o pessoal que está aí, se pudesse, por favor, acompanhar o livro de Samuel, 1 Samuel, capítulo 2, versículo 1, 2, 6 e 7. Samuel. Irmã, só uma observação. Ontem, na nossa igreja, no nosso ministério aqui em São Mateus, foi falado sobre Ana. Glória a Deus! É forte, hein? Eita glória! Deus é perfeito. E o Senhor, há dias, havia ministrado isso no meu coração. E eu refletindo sobre a palavra, o Senhor, além de Ana também, o Senhor me deu outros personagens bíblicos baseados na oração muito importantes também. E no texto nos diz assim, o Cântico de Ana. Ana orou, meu coração exulta no Senhor, a minha força está exaltada por causa do Senhor. A minha boca se ri dos meus inimigos, pois me alegro na tua salvação. Não há ninguém santo como o Senhor, glória a Deus. Não há outro além de ti, não há rocha como o nosso Deus. O Senhor é quem tira a vida e a dá. Faz descer a sepultura e faz ressurgir dali. O Senhor faz empobrecer e enriquecer, abate e também exalta. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Por que o Senhor me deu essa reflexão em relação a Ana? Ana tem muito para nos ensinar. Foi uma mulher de fé, uma mulher perseverante no Senhor. Em meio à angústia, à aflição de Ana, ela simplesmente orou e confiou no Senhor. Imagina o quadro daquela mulher, eu fico pensando, né? A aflição dela, a humilhação, vivendo em uma casa onde o esposo dela, Eucana, tinha ela como esposa e Penina. Né? Penina tinha filhos e filhas, a Bíblia diz que tinha filhos e filhas com ela. É verdade. Mas Ana ainda não havia gerado. Até o momento, Ana era estéril. Né? E aquela angústia, aquela aflição, porque naquela época uma mulher estéril era sinal de muita humilhação. Né? Como queria gerar uma descendência. Então, eu creio que tudo isso passou pela cabeça de Ana. Então, ela em meio à angústia, em meio à aflição, qual foi a
a luz para ela. Foi ela ir ao templo buscar a Deus, a presença do Senhor. E ali fala que ela estava tomada do Espírito Santo de Deus. O profeta Eli a confundiu achando que ela estava embriagada e ela simplesmente orava em silêncio, onde só seus lábios mexiam, porque ela confiou silenciosamente no nosso Deus. Olha que coisa forte. Deus, e através disso, o Senhor a visitou, o Senhor ouviu atentamente a oração de Ana. E o Senhor concedeu a bênção a ela. E não foi qualquer filho que o Senhor deu a ela. Foi um profeta. Filho da promessa. Filho da promessa, coisa forte, né? Muito forte. É para mostrar que esse Deus, como ele é maravilhoso, como ele cuida de nós. E meio à angústia, a aflição daquela mulher, glória a Deus. A única saída que ela se viu em meio àquele desespero, aquele tormento, em meio àquela humilhação, ela se prostrou, ela se humilhou a Deus. E muitas vezes nós fazemos isso, irmã. Eu digo por experiência própria, que eu já passei por situações assim, de abrirmos com pessoas erradas, em momentos errados, e o próprio Deus vai ficando de lado. Isso é errado. Nós temos que entrar em comunhão com o nosso Senhor, desabafar com Ele, orar a Ele, clamar a Ele, porque é o Senhor que peleja pela nossa vida. Aleluias. Aleluias. Não há nada impossível ao nosso Deus. E muitas vezes nos deixamos abater pela aflição, pelos problemas, pela angústia do nosso dia a dia. E o Senhor nos escolheu, nos chamou para ser servos dEle, para confiar, para depender dEle. Porque só Ele que muda a nossa história. Assim como o Senhor mudou a minha história, a vida da irmã, a vida de outras pessoas. E eu creio que o Senhor irá visitar muito mais. Aleluias. Eu tive experiências muito profundas com o Senhor, principalmente em relação à oração, experiência de oração. E eu vejo quanto vale a pena você buscar Deus, o quanto vale a pena você confiar. Prova disso foi o profeta Daniel, né? É verdade. Em meio à angústia ali, aquela aflição, né? Ele, como homem, ele poderia dizer ali, acabou para mim, não tem mais jeito. Mas ele simplesmente, eu imagino Daniel na cova escura, com aqueles leões, e em meio ao medo, ele simplesmente ajoelhou-se e prostrou-se ao Senhor. Aleluia. E Deus o respondeu. Deus enviou anjos para interceder pela vida de Daniel. E o nome do Senhor foi glorificado. Davi, em meio às angústias, às aflições, Davi, ele tinha uma constante comunhão com o Senhor, apesar dos erros dele, apesar de ter sido falho com Deus. Davi nos ensina muito que não precisamos ser perfeitos diante do Senhor, mas o Senhor nos quer com qualidade, defeitos. O Senhor diz para nós, aleluia, venha a mim do jeito que estás. Aleluia. Porque do resto eu cuido. Eu faço a diferença na tua vida. E quantas vezes as pessoas têm medo, têm receio de chegar ao Senhor, porque acham que precisa se transformar primeiro para depois viver da presença de Deus. E o Senhor está dizendo assim, vem que eu te transformo, eu te mudo. Não é verdade? Como esse mundo está desnorteado, né? Porque as pessoas têm esse receio de chegar a Deus. E somos nós que limitamos a presença do Senhor na nossa vida. Né? É verdade. Então, eu vejo esses exemplos assim muito fortes. Ana, eu aprendi muito com Ana, pela essa perseverança dela, essa confiança, e o bonito foi que, além de confiar, ela deu o seu filho para o Senhor. É verdade. Né? Ela entregou o seu filho para o Senhor. A confiança da vida dela com Jesus. Sim. Ela pediu e devolveu, né?
Senhor me deu, eu estou santificando, estou entregando. Isso que é confiança, né? Você Verdade. pede e ainda fala, Senhor, é teu. É teu. Sem murmurar, sem questionar. É E a verdade. Bíblia fala que Samuel foi um dos profetas usados tremendamente por Senhor, né? Desde pequeno, né? Tanto que Samuel, ainda jovem, o Senhor deu a missão ele de repreender ele, né? Porque ele não cuidava das coisas do templo, cuidava das coisas do Senhor, mas não vigiava em casa. Então, olha que missão que o Senhor deu. Outra coisa forte que eu vejo é em relação ao ministério de Jesus. Jesus, mesmo sendo 100% homem, 100% Deus, em momento algum, ele deixava de orar. É verdade. Né? Muitas vezes ele orava sozinho, às vezes ele chamava os discípulos para acompanhá-lo, e até mesmo antes de fazer os sinais de prodígios e maravilhas, ele orava, ele olhava para o céu. E a trindade do Senhor sempre reinava nos seus milagres. Porque o Filho não trabalhava sem o Pai. E trabalhava sem o Espírito Santo. Então a trindade de Deus prevalecia. E a honra e a glória descia para que o nome do Senhor fosse glorificado na terra. Para que os grandes milagres pudessem acontecer na minha vida e na sua vida hoje. Aleluia. Se você tem alguém na sua família, se você tem alguém que você vive clamando, que você vive orando, pedindo ao Senhor para que transforme, continue orando. Se não chegou a sua bênção ainda, se não chegou o momento, continue perseverando. Um dia eu vi uma frase muito interessante da missionária Camila Barros pregando. Se você acha que oração salva alguém, não salva. Mas ela é o caminho para que essas pessoas encontrem o Senhor. Então, se elas ainda estão no processo, continue orando. Continue perseverando. Eu orei 20 anos pela vida do meu pai. E a promessa que o Senhor fez à minha vida e à vida dele, eu creio que se cumpriu. Aleluia. Amanhã fará 1 ano que meu pai se foi. Mas ele foi embaixo da promessa do Senhor. Para a glória de Deus. Isso aqui é o que consola a gente. Isso é o que transforma. É o que muda. Porque você viver na presença do Senhor é uma alegria constante. Todo dia é uma novidade. Eu sempre digo isso às pessoas. O mundo tem algo a oferecer, mas é passageiro. É uma felicidade que não compensa. E no Senhor, todo dia, você vai ver novidades, você vai ver coisa nova. Você vai ver como é importante você estar em comunhão com o céu. Né? Então, isso é maravilhoso. Eu tive experiências, irmã, que um relato recente, eu tenho um tio logo depois que meu pai faleceu, uns meses depois, esse tio meu teve problema cardíaco, e eu entrei em oração, o Senhor me chamou para orar pela vida dele, fui para o cenáculo da igreja, fiz propósito, e eu lembro que um dia eu cheguei na igreja, num ciclo de oração, cheguei antecipada, e fiquei mais ou menos 1 hora orando. E conversando ali com Deus, eu falei, Senhor, o Senhor levou meu pai. E eu não tenho outra pessoa aqui que represente ele, a não ser esse tio meu. Deixa ele aqui comigo, Senhor. Restaura a saúde dele. Fui orando e fui orando. E eu lembro que um dia eu saí logo cedo do cenáculo. A companheira do meu tio me chamou. Falou, Débora, o procedimento do seu tio saiu e estava aquela coisa amarrada, tudo amarrado, não ia dar certo. E no dia que ele foi fazer os exames, os médicos entraram assustados na sala onde ele estava, porque pelo diagnóstico, eles
acreditavam que ia encontrar uma pessoa morta, porque meu tio havia infartado e não sentiu nada. Deus. Mas pelas orações, o Senhor guardou a vida dele, assim como eu pedi a Deus. Moveu o coração de Deus, né? Como foi fantástico aquilo. Foi uma experiência que eu tive com o Senhor muito tremenda. O meu tio ali praticamente intacto. O procedimento que ele fez foi simples, para a honra e glória do Senhor. A recuperação muito rápida. E o Senhor ali fez esse mover tão lindo. E hoje ele está aqui comigo. Glória a Deus. Hoje mesmo eu falei com ele. Então, assim, Deus faz coisas tremendas, né? A oração é eficaz. Como a reação dos médicos foi tão surpreendente que eles se assustaram, eles não acreditaram. Pelo diagnóstico dos exames, falaram, meu Deus, não tem condição, não. Esse homem está vivo. Deus confunde até a medicina quando ele quer atuar, quando ele quer prover, quando ele quer curar. E o homem que não tem a intimidade com Deus fica sem saber. Mas nós que cremos no Senhor, aquele Todo-Poderoso, que Ele move céus e terra, nós cremos quando nós oramos. Porque, irmã, o que Deus fez na vida do seu tio foi pela sua obediência. Porque quando nós obedecemos a Deus, né, Deus, a gente move o coração de Deus, né? Deus, ele requer muita obediência, porque quando nós pedimos e somos pessoas, filhas e filhos amados dele, que todos são filhos, todos são chamados, mas poucos obedecem. E quando Deus vê uma serva dele entrando em oração, chorando, não há como o coração de Deus não se mover, né, para que haja, como houve também a cura, não é verdade? Então é um testemunho muito lindo. E eu quero aproveitar aqui, lá em Mateus 21, 22, diz o seguinte: Jesus respondeu, eu lhe asseguro que se vocês tiverem fé, é o que você teve, não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, mas também dizer a esse monte, levanta e atire ao mar. E assim será feito. Aleluias. E tudo que pedimos em oração, se crerem. Olha só, Deus diz, tudo. Deus não está falando só isso ou aquilo. A Bíblia diz, e a Bíblia é a boca de Deus falando tudo. Então, não pense que é só algumas coisas na sua vida, tudo. Tudo que você pedir em oração, se você crer, você vai receber. Isso também, a oração, eu sempre falo, que ela está envolvida, que ela está ali de mãos atadas ali com a fé. Porque a fé e a oração é o combustível para o sucesso. Combustível para ter respostas daquilo que nós pedimos ao Senhor, né? E Deus, Débora, já nos deu autoridade e muitas vezes nós não sabemos usar as armas. É verdade. Deus diz na palavra dele que ele já nos deu autoridade. E a gente precisa usar. Às vezes nós não usamos as armas certas em oração. A Bíblia fala que às vezes a gente não sabe como pedir, por isso que a gente não recebe. Então a gente precisa, primeiro, ser obediente ao Senhor. Segundo, ter um coração contrido, andando em retidão com a palavra de Deus, em obediência. E crer e ter fé que tudo aquilo que a gente pedir, se tiver alinhado com os céus. Porque não adianta você pedir coisas que para satisfazer a tua carne que Deus não vai te dar, meu irmão. Porque muitas vezes nós queremos que Deus supre nossos caprichos. Eu falo porque eu já fiz isso. Ah, Senhor, eu quero isso. Ah, Deus, eu quero isso. E não orava para saber se era a vontade de Deus. E o que acontecia? Quebrava a cara. Por quê? Muitas pessoas estão assim hoje. Não sabem qual é a vontade de Deus. Como que nós vamos saber qual é a vontade de Deus? Buscando Ele, lendo a palavra. O que você falou aí, Débora, sobre Ana é maravilhoso.
Quando você falou bem assim, eu vou falar sobre Ana, meu coração chega a tremer, como eu falei para a irmã. Glória a Deus. Ontem foi falado sobre Ana. E uma das coisas que a irmã falou é: não vive em águas rasas, né? Porque a Penina, ela tinha inveja da Ana. Olha, ela tinha milhares de filhos e ainda tinha inveja, porque a Ana, sem fazer nada, ela era muito amada. Ela não tinha aquele amor do marido dela. E quando Deus deu Samuel, Deus deu o Samuel. O Samuel. O filho da promessa. Profeta, sacerdote e juiz. É forte, hein? Olha que função que Deus deu para Samuel. Quando você falou, eu vou falar sobre Ana, eu falei: Jesus, de novo, o Senhor está querendo me ensinar alguma coisa aí. Irmã, aleluia. O Senhor colocou algo no meu coração, que muitas vezes eu já passei por situações de chorar, de dizer assim: Deus, tá difícil, não quero saber mais, onde até a minha própria fé se esfriou. Só que nesse período, o Senhor também ministrou no meu coração. Você tem duas opções. Ou você aceita a situação, ou você se revolta. E quando você se revolta, não tem problema, não tem enfermidade, não tem nada que não seja caído por terra. Porque o Senhor, Ele vai lá de imediato. É verdade. A Bíblia diz que os olhos do Senhor são como chamas de fogo. Né? O Senhor vê tudo. O Senhor fica atento em tudo. É um Deus que não dorme, que não descansa. Então o Senhor conhece nossos pensamentos antes de pensarmos. Conhece nossa palavra antes mesmo que ela saia da nossa boca. Deus maravilhoso é esse. Ele cuida de nós. Todo dia você está em pé, você está respirando. Já é um milagre do Senhor. Eu agradeço a Deus todos os dias, Senhor. Muito obrigada por mais um dia na minha vida. Obrigada pelo que o Senhor tem feito. Né? Então, hoje, eu estou casada recentemente, vai fazer uns 3 meses. Tô na lua de mel ainda. Mas isso tudo, esse processo todo que aconteceu em nossa vida, foi tudo um processo de oração. Foi tudo um processo de perguntar ao Senhor: Deus, é da tua vontade? É isso que o Senhor quer para a nossa vida? Porque em meio a esse caminho, em meio a esse obstáculo, surgiu dúvidas, surgiu medo, surgiu vontade de desistir. E o Senhor ali falando conosco e fazendo promessas. Quem garante sou eu, quem cuida sou eu estou no controle de tudo. Então, a nossa única solução foi confiar. Esse é o efeito da oração. Confiar, acreditar, perseverar. Você colocar dentro do seu coração e falar: Deus, eu dependo do Senhor, o Senhor que cuida de mim. Eu estou nas suas mãos. Então isso é que nos fortalece. Porque o Senhor não vê dificuldades. Somos nós que limitamos a nossa própria vida. Somos nós que trazemos muitas vezes problemas para nós. O deserto, muitas vezes as pessoas reclamam de deserto, mas muitas vezes o deserto somos nós que trazemos para a nossa vida. E no deserto também há ensinamento, o Senhor também nos ensina. Como? O Senhor nos ensina. As pessoas acham que deserto é uma punição do Senhor. Mas o Senhor não pune. Não. É meio a dor que você está ali perseverando. Existem pessoas que esperam vir um momento difícil, de dificuldade, de tormenta, para lembrar da oração, para lembrar que Deus existe. Se você tem constância com o Senhor, nada te abala. É verdade. Tudo está no controle de Deus. Jesus, quando ele estava no barco, meu esposo até pregou sobre isso ontem, e meio àquela tempestade, Jesus dormiu. Olha que coisa linda Jesus ensinando a gente. A confiar. Em meio ao mar revolto, Jesus descansando e os discípulos apavorados, gente. Olha o ensinamento que o Senhor nos dá. Então, o Senhor nos diz aí que não devemos nos abalar pelas tempestades, pelas dificuldades.
Porque quando ele levanta seus braços, ele dá ordem para o tempo parar, para o mar acalmar. E outra, sempre depois de uma tempestade, sempre nasce um dia lindo. Sempre tem luz, sempre tem vitória. O sol volta a brilhar novamente. Então nós devemos nos lembrar disso. Da bondade de Deus. Que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. É verdade. Então Deus nos ensina muito. A Bíblia, eu digo que não é apenas um livro, mas é o único livro que é capaz de nos entender, de nos interpretar. Porque o Senhor tem muitos ensinamentos e é a boca do Deus vivo falando conosco. E muitas vezes nós ignoramos isso. Nós ignoramos de orar. Eu sei que eu congreguei 18 anos na Universal e o Senhor me tirou de lá e hoje eu me tornei assembleiana, para honra e glória do Senhor. Eu vejo que lá onde eu estava, eu conheci um Deus de propósito, um Deus de cura, de libertação, mas aonde no ministério que eu estou hoje, eu conheci um Deus de intimidade. Aleluia. Como é bom você ter intimidade com o Senhor. Como é bom você ouvir o céu, você estar guardado embaixo da proteção do Senhor. Aleluia. Eu passei por momentos difíceis já no meu trabalho, onde eu tive momentos de desistir. E eu sofri por ver também algumas pessoas sofrendo. Mas eu me calei. Houve momentos que eu tentei me revoltar e o próprio Deus me repreendeu, onde o Senhor falou assim, vai pedir perdão. Porque senão eu não vou operar na sua vida, eu não vou fazer milagre. Eita. Se eu te justifico, você está errada. Então, vai pedir perdão. E o Senhor, mas a pessoa me machucou tanto, e Deus vai pedir perdão. Te justificar desse jeito. E é isso que Deus faz. E eu pedi perdão, o Senhor operou, glória a Deus. Né? O Senhor trouxe paz. Aleluia. Então, muitas vezes, o Senhor coloca a gente em situações para testar a gente, para ver até onde vai a nossa confiança em Deus. Até onde vai. Porque ou você se acovarda, ou você fica ali na dependência do Senhor. Não é verdade? Dependência. Isso. Então, assim, o Senhor, quando nos faz promessa, muitas vezes Ele nos faz promessas grandiosas. Mas até esse tempo dessa promessa chegar, tem muito teste, tem muito deserto, tem muita prova. Opa! Eu aprendo muito também com Jó. Jó foi um exemplo assim de perseverança, de oração, porque o próprio inimigo, ele foi diante de Deus pedindo para rodear a vida de Jó, para tocar na vida de Jó, porque ele achava que Jó adorava o Senhor pela prosperidade, pelo que ele tinha. E Deus falava, pode tocar em tudo que ele tem, só não toca na integridade dele. Porque você vai ver que ele verdadeiramente me adora. Então, assim, que coisa linda. Um homem que sofreu tanto na carne, foi humilhado pela esposa, foi humilhado pelos amigos, perdeu os filhos, perdeu os bens que tinha. E ele ainda achava motivos para orar a Deus, para buscar o Senhor. Ele se achava indigno. E quantas vezes nós achamos que não temos valor nenhum para Deus? Eu passei uma fase da minha vida que eu achava que eu não era nada para o Senhor. Mas eu estava distante de Deus. E Ele sempre comigo. Até que chegou um momento que o próprio Deus se encontrou comigo. E eu vi ali o verdadeiro valor que eu tinha para o Senhor, que eu tenho para o Senhor. O valor que as pessoas têm. Hoje, graças a Deus, para mim é até uma alegria quando as pessoas chegam assim para mim, Débora, me ajuda em oração. Eu estou numa situação difícil, me ajuda em oração. E a gente está ali junto, né? No início,
quando eu estava trilhando esse caminho de intimidade com o Senhor, automaticamente as pessoas me procuravam, conversavam, desabafavam. Eu não entendia o porquê disso, né? Até que o Senhor foi me explicando o porquê, né? Vaso, eu te chamei. E o vaso estava ali, ficou 18 anos estacionado, né? Até que o Senhor deu um saculejo e um caminhar na presença do Senhor. Então, isso é que é o importante. Hoje, tudo que eu faço na minha vida é com a direção do Senhor, com oração, Aleluia. com perseverança. Aleluia. Né? Aleluia. Onde faço questão de acompanhar meu esposo na obra, ele me acompanha também. Nós vamos vivendo para nós e para o Senhor também. Porque a prioridade é sempre Deus. Depois a nossa família, depois os ministérios, e muitas vezes as pessoas atropelam umas coisas. Esquecem que a primícia de tudo é o Senhor. O Senhor é a base de tudo. Nunca se esqueçam disso. Glória a Deus. Palavra poderosa. É verdade. Deus, ele é maravilhoso, ele é magnífico, ele só tem o melhor para nos dar. Aleluia. Ele nunca vai permitir que o seu filho sofra. Ele até permite em certos momentos, mas em sinal de correção, em sinal de aprendizagem. Jamais de punição. E Deus, Débora, ele corrige quem ama, né? Muitas vezes, como Jó. Deus amava Jó, como ama você, como me ama, como ama a Natália, que está online, a Fran, a Jaqueline, todos que estão aqui, Deus ama. E às vezes é necessário uma correção. Às vezes Deus permite passarmos por algo para que o nome dele venha a ser exaltado, para que venhamos a mudar, porque nós somos pessoas pecadoras. Então nós temos que ser aperfeiçoados pelo Senhor. E muitas vezes a gente se perde ali, mas quando nós temos o Espírito Santo do Senhor, ele nos conduz. Ele diz, filha, eu te chamei para isso. Né? Eu te amo. Ele faz a gente passar pelas águas, mas a gente não vai se afundar. Por quê? Ele está segurando a nossa mão. Ele passaria conosco nas tribulações, na angústia, mas nesses momentos é que nós temos que confiar, porque ele está no controle. E tudo tem um propósito. Deus fez você passar por isso, Débora, porque ele tinha um propósito na tua vida. Às vezes, Deus sabe como eu já mudei muito, porque eu já passei por tantas coisas, né? Tantas coisas, às vezes por erro meu mesmo, por achar que eu estava certa, é assim e vou, e lá na frente a gente percebe como dói, sabe? Mas quando nós confiamos no Senhor, a gente se retrata e Deus vai ali nos ensinando o caminho, uma direção, faz isso, faz aquilo. Dói demais, você sabe que dói, mas é para o nosso crescimento. A gente vai ver o porquê de tudo, né? Às vezes Deus faz alguma coisa que a gente não entende, a gente vai entender só lá na frente. E a gente vai fazer, eu passei por tudo aquilo. E você pode perceber, quando você passa por alguma tribulação, passa por algo que te machuca, é ali que Deus vai curar vidas através da sua dor. Quando eu me deparo com pessoas me procurando, falar, irmã Esté, me ajuda em oração isso, aí eu, Jesus. E eu falo assim, Senhor, eu não recebi o meu milagre ainda. E Jesus fala o quê? Vai. E eu fico muito feliz pela confiança que Deus tem para com minha vida, porque eu não sou ninguém, sabe? Em ajudar. E eu vou ali, me dedico, oro, jejuo, estou ali estendendo a mão. As pessoas que andam comigo sabem que eu sou doadora mesmo. E uma coisa que eu aprendi, sabe, Débora? E eu quero falar para os irmãos aqui. Quando nós estamos passando, hoje mesmo eu passei por uma dor muito grande. Algumas pessoas soube me ajudar em oração. Não era nem para eu estar aqui. Mas eu me lembrei das promessas. Eu me lembrei do que Deus me prometeu. E eu falei assim, eis-me aqui. Quando a gente esquece um pouco a nossa dor e começa a ajudar outras pessoas com a dor delas, Deus vai e
faz o milagre dele acontecer na nossa vida. Ele vai lá e sara, coloca um remedinho na nossa dor. E quando a gente percebe, a gente já viu a bênção chegando, a gente já viu ali o milagre acontecendo. Porque por isso que eu aprendi a ser uma pessoa muito doadora, a esquecer um pouco o que eu passo. E aí eu vejo lá o Senhor trabalhando na vida da pessoa, recebendo, e vendo também que o meu milagre o Senhor está trabalhando. Às vezes eu não recebi naquele momento, mas o Senhor está trabalhando. A gente não pode esquecer disso. A gente precisa confiar que Deus ele tem propósito. Então a gente precisa confiar por que Ele nos chamou, para que Ele nos chamou, para servir. Então precisamos servir primeiro para depois receber. E isso para mim é algo muito grande que eu levo para mim. Eu sirvo para ser servida pelo Senhor. Verdade, irmã. Eu, assim, em meio aos processos, houve momentos que eu quase desisti. Mas dentro de mim, o Senhor me fez lembrar e questionar para mim mesmo qual o ensinamento que Deus tinha para mim ali. Né? E hoje eu vejo que tudo que eu passei serve hoje de um testemunho para recuperar uma vida que está sofrendo. Para recuperar uma pessoa que não vê luz, que não vê solução. E você chega para uma pessoa e fala assim: ei, fulano, eu passei por isso. E eu estou aqui para honra e glória do Senhor. Aleluia. Então isso é gratificante. O Senhor faz coisas na vida da gente surpreendentes. É verdade, as promessas do Senhor é grandiosa demais. Olha que Jesus, olha o que o Senhor fez com José. Até José foi tão humilhado. Ele foi excluso pelos próprios irmãos. É verdade. E o Senhor permitiu com que ele fosse ali viver como escravo, ser humilhado, né? E ali perceberam que ele não era um escravo comum. Ele era diferente, né? Ele, naquela época, 20 ciclos de prata não valia muita coisa, não. E quando viram ele lá, a qualidade de José, opa, diferente, o negócio é diferente, né? Então, o Senhor fez ele aparecer aos poucos ali. Até que o Senhor o nomeou para um cargo que não tinha na época no Egito, como governador, porque era só o faraó, né? E o Senhor levantou ele para fazer a diferença, porque o Senhor fez promessa e ele confiou. Então nós temos que ser assim, orar, perseverar, confiar, porque a chave da vitória não tem outra a não ser a oração. Aleluia. A palavra do Senhor diz que tudo que está ligado no céu também está ligado na terra. Tudo que está ligado na terra também tem que estar ligado no céu. Então nós temos que confiar. Amém. No mundo que nós estamos enfrentando hoje, essa situação pandêmica. Quantas pessoas esfriaram na fé. Quantas pessoas fervorosas que iam para a igreja, faltava morar na igreja. Hoje esfriaram na fé. É triste. Então o inimigo está agindo de um jeito para as pessoas se acabarem mesmo, para perder a convicção no próprio Senhor, para não ter fé, colocar desesperança nas pessoas. Quantas pessoas perderam o emprego, quantas pessoas têm passado por um momento difícil de depressão, tiraram até a própria vida. Isso é algo que o Senhor não perdoa, né? A pessoa tentar contra a própria vida, porque Ele é o autor da vida, Ele nos deu a vida, né? É o bem precioso, então nós temos que estar orando por nós e orando também pelas pessoas, orando pelas nossas igrejas, né? Pelos nossos pastores, para que o Senhor fortaleça, porque a batalha espiritual ela é constante. É verdade. E nós temos que estar sempre na torre da vigilância. É verdade, irmão. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, pode terminar. Por isso que é sempre importante essa comunhão com o Senhor, né? A palavra, a oração faz tanta diferença. Se fosse dizer os testemunhos que eu já adquiri na minha vida através da oração, nós ficaríamos aqui a noite toda. Eu tive experiências fortíssimas com Deus. Aleluia. E hoje é um testemunho para muita gente. Hoje as pessoas olham para mim e veem como eu mudei. Eu lembro quando eu mudei de ministério,
onde uma amiga olhou assim para mim, Débora, você tá tão feliz, porque eu era tão oprimida, só Jesus. Senhor Seus de Deus. olhos brilham, até o brilho dos seus olhos está diferente. Eu falei, é só do Senhor que faz isso. Só o Senhor. Então, isso não tem preço, né? No momento que você acha que você não é nada, e o Senhor vai lá e se encontra com você e fala, você é muita coisa para mim, você é a mina dos meus olhos, você é a minha obra-prima. Então, isso não tem valor. Só o Senhor que faz isso. Aleluia. Só Ele que nos levanta. Glória a Deus, irmã Débora. Glória a Deus. Então, palavra poderosa, né, da irmã Débora aí, Deus usou poderosamente para falar comigo também, tá? Porque a Ana, para mim, olha, eu não tenho nem palavras, é um exemplo de fé, né, de esperança, é um exemplo de uma mulher que em momento algum ela murmurou, ela estava ali, ela foi aonde? Ela foi buscar o Senhor. Então, uma coisa que a gente tem que trazer para a nossa vida, se você está chorando, ore. Se você está feliz, ore. Se você está confuso, ore, porque a oração é a chave da vitória. E para finalizar, eu preciso para te dizer e para falar também, me incentivar dentro do meu coração, porque eu falo isso todo dia, irmã Débora, para mim. Foque na promessa. Foque na promessa. Hoje eu falei muito essa frase, sabe? Hoje veio um vento impetuoso sobre a minha vida que eu falei, Jesus! E eu falei assim, nossa, né? E eu perdi até o fôlego. Muitos irmãos que estavam aí comigo sabem. E eu lembro que dentro de mim eu falava assim, Senhor, me renova. Senhor, me renova. E aí Deus começou a me fazer lembrar da promessa dele, né? E eu lembrei, né, da Ana, da mensagem de ontem. E você veio falar sobre Ana. É forte demais. Quando a gente fala assim, promessa, às vezes não é um filho, mas às vezes é um emprego, às vezes é uma calúnia que você está levando, às vezes é tantas coisas. A promessa de Deus se estende a todos nós. Então, quando vier algum vento impetuoso, uma penina aí, né, falando contra você, tendo inveja, falando palavras contrárias, não esqueça da promessa. Foque na promessa. E nunca deixe de orar. Porque, como eu falei no início, a oração é o combustível para nossas almas. É ela que nos sustenta. E nós temos um privilégio muito grande de termos esse acesso ao Pai. Orar nada mais é falarmos com Deus. E não precisa de palavras bonitas. Às vezes muita pessoa fala assim, irmã Estel, eu não sei orar. Fale com, lógico, com respeito, né? Porque o Senhor é o nosso Deus, é o nosso Pai. Nós somos filhos. Papai, às vezes eu chego, papai, olha, eu chamo. Eu falo assim, meu pai, tô precisando disso, pai. Sara essa dor aqui no meu coração, porque tá tão difícil para mim. Então você não precisa palavras bonitas. Fale como fosse o seu pai, que ele é o teu pai. Nós precisamos acreditar e saber que Deus dê esse livre acesso, é um privilégio de termos esse livre acesso. Né? A Bíblia fala que a gente tem que entrar, abrir a porta do nosso quarto, fechar e falar em secreto com Deus. Você não precisa sair falando sua vida para todo mundo, porque nem todo mundo está ali com a mesma unção ou a mesma visão. Tem pessoas que ainda estão num patamar, não estou falando que a gente é melhor que ninguém, sabe, Débora? Mas tem pessoas que estão limitadas na visão. Então, na dúvida, ore mais. Na dor, ore mais. Fecha a porta do teu quarto e ore em secreto, que Deus te ouvirá, assim fala a palavra do Senhor. Aleluia. Amém? E é isso que Ele quer de nós, né? Dependência. Eu quero agradecer ao Senhor pela tua vida, pela tua presença. Palavra, eu vou falar de novo. Quando você falou, Ana, eu falei, ô Jesus. Então, às vezes a gente pensa, né, que não, a irmã Débora vai falar algo, e aí eu falei assim, não, isso é para mim mesmo. Então, eu posso testemunhar aqui, não tenho vergonha, porque eu aprendo, eu sou a eterna aprendiz, eu falo. Eu aprendo todos os dias, né? Todos os dias. E eu aprendi muito com a tua vida hoje. Então, eu quero glorificar o Senhor. E eu quero, nesse momento, pedir à irmã que venha orar para a gente fechar com chave de vitória
para as pessoas que estão nessa live, que precisam de uma oração, precisam realmente desse combustível para que eles possam viver uma vida mais plena no Senhor, né? Para que eles venham realmente não ficar olhando para a esquerda ou para a direita, mas focar no Senhor, né? E pedir com fé que o Senhor possa ser a motivação deles, porque nossa motivação não é querer ganhar algo do Senhor, mas a presença do Senhor que seja a nossa motivação, porque quando a presença do Senhor, irmã Débora, chega em nossa vida, nada fica, nem dor fica, nem angústia, nem dúvida, tudo sai. Então que nós possamos ter essa motivação, como foi a Ana, a motivação de buscar ao Senhor, porque Deus tinha fechado a madre dela. Deus fechou a madre dela e ela foi buscar quem? Ela foi buscar amigos? Não. Ela foi buscar o Senhor. O Senhor fechou, o Senhor pode abrir, porque nas mãos do Senhor está a chave da vitória. Então, que nós possamos pegar esse testemunho dela aí. Ela recorreu ao Senhor, recorra ao Senhor em oração, porque Ele te ouvirá em nome de Jesus. Isso está aqui, ó, isso aqui está na palavra, e a palavra não mente. Isso aqui é a boca de Deus. E aqui fala muito. Eu coloquei até um post lá, irmã Débora, hoje. Eu atrasei um pouco por causa dessas coisas que aconteceu. Eu peço até perdão para os irmãos. Eu coloquei lá na semana tudo sobre a oração. Tudo, de segunda até domingo sobre a oração. Tá? Vocês que ainda não conhecem, a gente tem um canal também no YouTube. Nós temos também lá no Telegram. É o mesmo nome, Na Fé com a Esté. Nós temos também um grupo de WhatsApp, que ali eu faço orações. Né? É um grupo fechado, não tem entrosamento de vocês falando, mas eu coloco ali tudo aquilo que o Senhor fala no meu coração, que às vezes no Instagram, né, Débora, e também no YouTube é limitado. Então, aquilo que Deus fala no meu coração, vocês podem me chamar no privado, porque nós estamos aqui, eu não sou ninguém, mas o Senhor me move para ser bênção, para orar pela tua vida. E eu sei que quando Deus, Ele fala, vai e faça, Ele é na minha vida e na vida daqueles também que estão por trás de mim, que eu falo que é as minhas intercessoras, né? Tem pessoas intercedendo pela minha vida, cobrindo a minha vida com a oração, e isso é precioso. Então, eu quero louvar ao Senhor. Vamos orar nesse momento. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Senhor Deus, amado Pai, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, nós agradecemos a Ti, ó Pai, por esse momento. Aleluia, Senhor. Deus, que através dessa palavra, desse ensinamento, Deus, vidas venham ser alcançadas, Senhor. Que essa palavra mova o coração, Deus, daqueles que ouviram e que guardem para si, meu Pai, esse ensinamento. Senhor, visita os lares, Deus. Visita as pessoas, Senhor, as igrejas, meu Pai. Reaviva o teu povo, Jesus. Porque nós temos enfrentado um tempo difícil, meu Pai. E só é possível vencer com o Senhor. Aleluia, Deus. Eu te peço, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, venha reavivar o teu povo, Senhor. Venha reavivar essa nação, esse estado, Deus, esse município. Senhor, nós entregamos tudo, meu Pai, nas suas mãos. Nós somos dependentes do Senhor. Aleluia, Deus. Tu és o Deus de longe, tu és o Deus de perto. Eu te peço, Senhor, visita aquelas pessoas que estão ali, meu Pai, no hospital sofrendo, passando por situações difíceis, meu Pai, por cirurgias complicadas. Visita aqueles, Senhor, que estão nos presídios, Deus, que estão ali, meu Pai, passando por situações difíceis, onde muitos ali também são inocentes, Senhor. Tem de misericórdia também daqueles que pecaram contra Ti, que se encontram ali, meu Pai, nessa situação. Tem de misericórdia das famílias, ó Pai, que estão sofrendo. Ó Jesus, que o Senhor esteja sempre conosco, meu Pai, que a Tua presença, que o Teu Espírito não saia de nós, que o Senhor coloque sempre em nosso coração, Jesus, o temor e o tremor, a vontade de te buscar, meu Pai, cada vez mais, de sermos dependentes do Senhor. E eu louvo o Senhor, Deus, pela vida da irmã. Muito obrigado, meu Pai, por esse encontro. Que aqui, Senhor, venha nascer uma amizade firme no Senhor. Eu entrego tudo, ó Deus, nas Tuas mãos, aos Teus cuidados. E assim eu te louvo, meu Pai, te agradeço em todo o tempo, em todo momento. Em nome do Senhor Jesus. Amém.
Glória a Deus. Glória a Deus. Então, fique na paz do Senhor todos. Débora, mais uma vez, louvo ao Senhor pela tua vida. Que você possa ser e continuar sendo instrumento na mão do Senhor. E a todos que estiverem aqui, sejam constantes no Senhor, né? E não se esqueçam de focar na promessa que o Senhor deu a vocês. Porque Deus é um Deus de milagres. Amém? Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Até a semana que vem. Em nome de Jesus. A paz, Senhor. A paz. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo de desaparecer. no amanhecer. Eu quero viver algo novo. A paz. Aleluia. A paz.